Eu sou a professora Kedma Santos e na nossa aula de matemática de hoje nós vamos trabalhar uma operação matemática muito importante para o nosso dia a dia. Hoje a gente vai trabalhar divisão, isso mesmo. Então se prepara, respira, pega o teu caderno, o teu lápis e a tua borracha e vamos comigo nessa aula que será muito boa e desde já eu já conto com a sua colaboração. Antes disso, eu já te lembro que você pode acessar essa aula novamente no canal do Educa Recife no YouTube, tá? Além disso, você pode baixar o aplicativo do Educa Recife e participar ao vivo, isso mesmo. Enquanto eu estou aqui dando essa aula para você, você já pode deixar o seu comentário, responder as perguntas, ficar atento, mandar a sua mensagem. Baixa o aplicativo, acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e vamos embora. A sua participação é muito importante para a gente. Colabora, participa e vem comigo. Hoje a gente vai trabalhar sobre divisão. E eu já te pergunto, quinto ano, o que é que vem na sua cabeça quando você escuta essa palavra, divisão? E aí? Você já consegue me dar alguma resposta? Você já consegue falar alguma coisa para mim? Eu, quando escuto essa palavra, eu penso imediatamente em outra. Partilhar. Isso mesmo. O que é que a gente faz com a divisão? A gente partilha, a gente compartilha, a gente divide. Professora, e como isso acontece? A gente vai trabalhar e vai entender direitinho como é que isso funciona. Bom, hoje, para ficar no nosso chat, eu convidei a professora Abigail Viana. Ela vai estar comigo, passando, lendo e respondendo vocês, tá? Bom dia, professora Abigail. Bom dia, professora Kedma. Já temos participação. Olha viu? que maravilha. Clara, Vitor, estão lhe dando um bom dia. Beijo, Clara. Beijo, Nancy Vitor. já respondeu. Nancy, meu amor. Ela disse que lembra da palavra dividir, quando escuta divisão. E o Guilherme, da escola Jardim Mauricéia. Beijo para todo mundo da Escola Mauricéia. Pronto. E a Ana também disse que lembra da palavra dividir. Dividir. E é exatamente o foco da nossa aula de hoje. E isso não só serve para matemática não, hein? Dividir, a gente consegue na nossa vida como um todo, né? Como é importante a gente dividir as coisas, né? O mundo seria melhor se a gente dividisse as coisas, de preferência de forma igualitária, não é isso? Bom, mas hoje a gente vai se concentrar em matemática, tá? A divisão vem da ideia de repartir. Olha aí, trouxe, claro, né, o nosso exemplo envolvendo comida, porque você do quinto ano já sabe que com comida fica mais gostoso aprender matemática, né? Bom, a ideia de dividir é exatamente essa, repartir e repartir em partes iguais. Professora, mas nem sempre isso acontece. Hoje a gente vai focar em divisão em partes iguais, certo? Já fica atento com essa informação. Professora, mas nem sempre a quantidade de coisas que eu tenho é possível dividir de forma igual. Como assim? Eu posso ter 5 palitos e precisarei dividir para 2 pessoas. Eu vou quebrar o meu palito? Não, né? Vai sobrar o resto. Hoje a gente vai trabalhar um pouco da divisão sem resto, da divisão exata. Em outro momento, a gente trabalha a divisão com sobras, com resto. Hoje a gente vai trabalhar os conceitos de divisão e, claro, com os nossos exemplos práticos, para você que é do quinto ano ficar atento e nunca mais errar questões que envolvem divisão. Então, hoje a divisão será relacionada a dividir em partes iguais. Na imagem eu tenho um exemplo claro disso. Eu tenho a minha barra de chocolate inteira, onde eu dividi em partes iguais para dividir, neste caso aqui, entre 5 pessoas. Como não tem 5, aqui no estúdio tem 3, eu vou ficar com a parte maior, né? Porque eu como mais. Eu que estou aqui com você, vou ganhar mais barras de chocolate. Mas, nessa situação, onde eu tenho dividido por 5,
Cada uma vai levar uma barrinha dessa, vê que massa. Já começa a ideia de divisão assim, beleza? A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações do cotidiano. Olha que exemplo simples, quinto ano. Eu tenho várias laranjas e eu tenho caixas. O que é que eu vou fazer aí? Eu quero dividir em caixas as minhas laranjas. Meu Deus, professora, que coisa simples. Mas divisão é simples mesmo. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocando uma laranja em cada caixa a princípio. Professora, eu posso jogar de uma vez e fazer a divisão? A ideia é de a gente aprender a fazer mentalmente essas divisões, né? Mas vamos devagar. Eu coloquei uma laranja em cada caixa. E agora? Cabe mais? Claro que cabe. Vou colocar mais uma laranja em cada caixa. E aí? Ainda sobrou laranja? Sobrou laranja sim. Eu coloquei de novo nas caixas. E por último, coloquei novamente mais laranjas nas caixas. Beleza? Eu já te pergunto, observa a imagem e me responde. Quantas laranjas couberam em cada caixa? E aí, eu já vou cortar diretamente para o chat, para a professora Abigail me dizer alguma coisa. E aí? Antes de você terminar aí, o Vitor, cadê o Vitor? Guilherme, perdão, já tinha dito que era 4 laranjas em cada caixa. Eu não estou acreditando. Antes de terminar aí, Guilherme, você está... Guilherme? Guilherme. Guilherme, você está certíssimo. A ideia da divisão, da gente praticar a divisão é exatamente essa. Antes mesmo de eu fazer essa divisão, vocês já pensaram, vocês já tiveram um raciocínio mental a respeito disso. E isso é muito bom. Eu trouxe, por exemplo, alguns lápis. Vamos fazer primeiro com os lápis. Vê que massa. Vamos dizer que eu quero dividir esses meus lápis, todos esses meus lápis. Quero dividir com a professora Abigail, que está aqui junto comigo no chat. Como é que eu faria? Eu tenho 12 lápis. Já pensa aí, eu trouxe os lápis só para exemplificar. Eu tenho 12 lápis, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12. Como é que a gente faria essa divisão? Você do quinto ano, mentalmente já conseguiria me dizer quantos lápis eu vou ficar e quantos lápis a professora Abigail vai ficar também? E aí? E aí, Guilherme? Responde para mim. Você que já respondeu de cara a questão das caixas e das laranjas. E aí? Já consegue me dizer quantos lápis ficaremos? Eu e a professora Abigail. Com quantos lápis ficaremos? A gente pode fazer de uma forma simples, né? E aí, professora, já tem? Porque eu já parei aqui. Tem sim. O já Anderson, tem. A Nancy, o Diego, todos disseram que serão 6 lápis. Será? Esse quinto ano é maravilhoso. Participam de forma assídua e já percebo que acompanham as aulas direitinho, né? Veja só, vocês estão corretos. E eu nem precisei usar aqui. Vou fazer para quem não entendeu. Olha, se eu for distribuindo um lápis de cada vez, a gente vai um para mim, um para a professora Abigail. Para mim, um para ela. Um para mim, um para ela. Um para mim, um para ela. Para mim e um para ela. Vê que divisão tranquila. 6 lápis para cada uma. Pronto, fizemos a nossa divisão. Vê que tranquilo. Professora, é sempre assim? Não. Eu estou utilizando quantidades menores para estimular vocês a já fazer essa divisão na cabecinha de vocês, vocês fazerem esse cálculo mental. Mas nem sempre isso é possível, porque quanto maior o número, maior tem que ser feito o cálculo de divisão, né? Mas isso não é um problema, minha gente. Isso é solução. A gente pega a ideia de divisão primeiro e depois
dar sequência com números maiores, não é isso? Então, eu vou ter 4 laranjas em cada caixa. Vê que maravilhoso. Como vocês perceberam, responderam sem eu fazer o cálculo. Por quê? Já tem essa questão da divisão dentro da mente, já faz, já pratica e, consequentemente, consegue encontrar essas respostas de forma mais rápida. Beleza? Então, a gente vai ter 4 laranjas em cada caixa. A divisão é a operação matemática utilizada para separar elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso é importante compreender seu funcionamento para aplicar adequadamente. É exatamente isso. Professor, em que situação a gente utiliza a divisão? Você já dividiu o lanche com algum amiguinho seu? Tenho certeza que sim, né? Em algum momento, em algum passeio, você já precisou dividir o seu lanche. O mais justo é você dividir em partes iguais, né? Se você tem, por exemplo, 3 pirulitos e vai dividir com seus 2 irmãos, cada irmão vai ficar com um pirulito. É a forma mais justa de divisão. Se você está numa lanchonete e precisa dividir o valor do lanche pela quantidade de amigos que você tem, o justo é que sejam em partes iguais. Então, você vai fazer o quê? Uma divisão. Beleza? Tudo tranquilo até aí. A gente consegue passar adiante e eu já vou com um exemplo para você. Que árvore bonita! Vejo que tem 12 frutas. Como faço para dividir essas frutas com meus 2 irmãos? Lembrando que a garotinha aí também vai querer a fruta, viu? Então, se ela vai querer a fruta e vai dividir com os 2 irmãos, eu vou ter que dividir por quanto, quinto ano? Eu só vou dividir para os irmãos ou ela vai estar inserida nisso? Com certeza ela vai estar inserida, né? Se ela viu as árvores, como é que ela vai ficar fora, né? Vai ficar sem receber as frutas. Professora Abigail. Os alunos nota 1000 do quinto ano estão dizendo que você terá que dividir por 3. Por 3, é exatamente isso. Estou amando a participação de vocês. E até agora percebo que está todo mundo atento. Vamos fazer essa divisão por 3. Se eu vou ter as 12 frutas, eu vou dividir entre os 3 irmãos, não é isso? E claro, você do quinto ano já está esperto e já fez a divisão. Se eu for colocando cada frutinha dessa por irmão, eu vou encontrar 4 frutas para cada, exatamente. Eu vou ter 12 e vou dividir por 3. Vou encontrar 4 frutas. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Vamos seguindo. Existe um método na divisão que a gente utiliza para resolver também essas questões. Professora, mas eu já consegui resolver mentalmente, eu não preciso disso não. Quando as quantidades são menores, realmente, na medida que você vai praticando a divisão, você utiliza menos esse método, que é chamado de método da chave. Quando é que a gente utiliza? Você que já tem a ideia de divisão na sua cabeça, que já consegue fazer divisão mentalmente, com números pequenos, você não vai precisar. Só que existem números maiores e a gente sabe disso. Se eu for, por exemplo, dividir para mais pessoas ou uma quantidade maior de coisas, vamos dizer que você recebeu um prêmio de R$ 1.500, olha aí, 1.500. E vai dividir para 2 pessoas. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Professora, esse número é maior. Na minha cabeça, eu ainda não consigo ter esse raciocínio. Como é que eu faço? Sem problema nenhum. Você vai utilizar o método da chave. Qual é a ideia do método da chave? Você colocar os números no seu devido lugar. Aqui, a gente tem um dividendo. Dividendo é o número que a gente vai precisar fazer a divisão, beleza?
A gente chama ele de dividendo. Aqui eu estou utilizando os números das frutas do problema anterior. Não foram 12 frutas da árvore? Então, a gente vai utilizar o 12, ó. 12 é a minha quantidade total que eu vou dividir. Eu tenho o meu divisor, que é por quantas vezes eu vou dividir. Nesse caso, eu dividi para 3 irmãos, beleza? Eu tenho o meu quociente, que é o que eu vou encontrar, né? A minha quantidade. Nesse método da chave, a gente utiliza como auxílio a multiplicação. Lembrando que o meu número multiplicado, o meu quociente multiplicado pelo meu divisor, ele tem que ser menor ou igual, tá? Ele não pode ser maior, não. Senão, eu não vou conseguir encontrar a minha resposta correta. Eu ainda utilizo a minha subtração. Percebe, quinto ano, a importância de a gente saber todas as operações, porque uma complementa a outra. Tudo ok? Tudo tranquilinho? Vou achar o meu quociente, que é a quantidade que eu vou multiplicar pelo meu divisor, que o resultado tem que ser menor ou igual ao meu dividendo, e farei uma subtração simples. No caso, deu uma divisão exata, porque não sobraram frutas, né? Eles ficaram com partes iguais de frutas, cada um ficou com 4. E isso é simples de resolver. Olha, eu utilizei 4. 3 vezes 4, 12. Ó. 12 menos 12, 0. O que sobra é o meu resto. Existem situações onde sobram informações, sobram itens? Existem, mas a gente vai trabalhar em outro momento. Neste caso, a gente trabalha com divisão exata, onde o resto é 0. Não sobrou nada. Todos os irmãos ficaram com a mesma quantidade de frutas. Beleza? Tranquilinho até aí? Vamos embora. A divisão é uma operação inversa da multiplicação. Olha, se eu multiplicar o meu resultado o meu divisor pelo meu quociente, eu vou encontrar automaticamente o número que eu precisei dividir a princípio. Complicado de jeito nenhum. No caso aqui, por exemplo, se eu tivesse o 12 para dividir entre os 3, eu teria 4, não é isso? 4. 12 dividido por 3 dá 4. Se eu multiplicar o meu resultado, ó, o 4 vezes 3, eu teria o mesmo valor. Por isso que diz que essa operação ela é inversa. A gente já vai imediatamente para os nossos exemplos. Participa, quinto ano. Eu vou lançar a pergunta e já quero a resposta. Essa daqui, tenho certeza que só em ver você já vai me dar a resposta. Paula tem 2 cachorros em sua casa. Ela comprou um pacote com 14 biscoitos caninos para dividir, presta atenção, igualmente entre eles. Quantos biscoitos receberá cada cachorro? E aí? Fácil? Fácil demais, né? Vamos exercitar esse cálculo mental para a gente só utilizar o método da chave em situações onde os números são maiores, né? Eu já vou responder juntamente com você. Vamos embora. Professora Abigail. A Clara respondeu que vai dar 7 para cada cachorro. 7 para cada cachorro. Mentalmente você já consegue resolver. Mentalmente você já consegue. Eu trouxe o método da chave só para a gente amarrar a informação. Mas tenta sempre, quando os números forem menores, resolver na sua mente. Tenta fazer esse cálculo mental, tá? Aqui, ó, mesmo processo, ó. 14 que eu vou dividir por 2. Qual é o número que se eu multiplicar por 2 será igual ou menor que 14? Quem respondeu 7 está correto, ó, e eu tenho como provar. 7 vezes 2, 14. 14 menos 14, 0. E fim, serão 7 ossinhos, né? 7 biscoitinhos de ossos para cada cachorro. Beleza? Tranquilinho até aí? Vamos embora. Uma empresa resolveu dividir seus 24 funcionários em 4 equipes. Cada equipe ficará com quantos funcionários? Eu posso tranquilamente pegar, dividir por 4 aqui
e sair colocando funcionário por funcionário. Eu vou encontrar a resposta, mas nem sempre a gente tem espaço e tempo para isso. Por isso que a gente vai imediatamente utilizar o método da chave. Professora Abigail. Já temos resposta. Olha aí. O Vitor disse que a resposta seria 6. Olha aí, Vitor está esperto. Lembro que Vitor disse que adorava matemática, não foi? Então, estou vendo que está atento e está esperto. E está correto também. Método da chave, tranquilinho, quinto ano já está dominando facilmente. Qual é o número que eu vou multiplicar por 4, que será igual ou menor que 24? 6. 6 vezes 4, se eu pegar a quantidade que eu dividi, vezes 4, por quê? Porque não são 4 equipes? 6 vezes 4, 24. Menos 24, sobrou alguém? Ficou alguém de fora? Não. Serão 6 funcionários em cada equipe. Fácil demais, né? Olha aí, cada equipe ficará com 6 funcionários. Divisão é bom demais, é muito fácil. Numa biblioteca, tinham 639 livros que precisaram ser divididos em 3 estantes. Com quantos livros ficarão cada estante? Veja só. Ficarão não, ficará, viu? Eu vou utilizar diretamente o método da chave. Por quê? Quando os números são maiores, a tendência é a gente se complicar um pouco. E para evitar que a gente responda errado, a gente já vai fazendo o método da chave. Professora, eu posso fazer esses 639 dividido por 3? Claro que pode. Se você já tem um domínio maior, você pode fazer. Mas eu recomendo que você faça de forma pausada. Como assim? Olha, eu fiz número por número. 6 divide por 3, divide. Então, vamos começar por ele, ó. O número que eu multiplico e encontro um número maior ou menor que 6 é 2. 3 vezes 2, 6. Menos 6, 0. Eu tenho um número para dividir? Tenho. O número 3. Já coloco aqui embaixo. Qual é o número que eu vou multiplicar por 3, que será igual ou menor? 1. 3 vezes 1, 3. Menos 3, 0. Eu tenho mais número para dividir, quinto ano? Tenho sim. Tenho o número 9. Qual é o número que eu vou multiplicar por 3, que será igual ou menor que 9? 3, professora. 3 vezes 3, 9. Menos 9, 0. Então, cada estante ficará com 213 livros. Beleza? Quando tiver confusão, quando ficar complicado e você não conseguir resolver mentalmente, utiliza o método da chave. Lembrando de colocar os números nos seus devidos lugares. Beleza? Cada estante ficará com 213 livros. Fácil demais, né não? Filezinho, você já entendeu tudo que eu sei. Agora eu tenho mais um. Num painel de doces, tinham 25 bombons para serem divididos entre 5 crianças. Com quantos bombons ficará cada criança? E aí? Já conseguem me responder? Alô, Vitor, conto com você. Já temos resposta? Temos sim. O Vitor já respondeu, que ele disse que é 5, mas a Nancy está dizendo que ela usa o método da chave quando o número é maior, que foi a mãe dela que a ensinou. Isso, muito bem. Parabéns, inclusive, à mãe de Nancy, né? A gente conta muito com a presença dos responsáveis, dos pais de vocês, tá? Nesse processo. A escola ajuda, mas sem dúvida o apoio do pessoal da família ajuda mais ainda, beleza? E vocês estão certos, serão 5 bombons para cada criança. Mas como a gente vai fazer isso? Eu posso fazer de diversas formas. Eu posso fazer pelo método da chave, que eu vou encontrar exatamente 5, ó. O número que se eu multiplicar por 5 será menor ou igual a 25 é o 5. 5 vezes 5, 25. Menos 25, 0. Então, cada criança ficará com 5 bombons. Professora, mas eu posso fazer de outro jeito? Pode fazer. E eu trouxe para você a outra forma. Eu posso sair dividindo, ó, em grupos. Em pequenos grupos. Primeiro eu vou pegar a balinha rosa, vou distribuindo. Depois a verde, a amarela,
a laranja e a vermelha. Tá vendo que existem várias formas de dividir? O importante é saber colocar cada número no seu devido lugar. Beleza? Deu para aprender direitinho esse processo de divisão? Eu espero que sim. E já vou imediatamente lançar o desafio. Vamos embora para a gente fechar a nossa aula de hoje? Se você ganhasse 32 bolinhas de gude e precisasse dividir para você e 3 amigos, quantas bolinhas cada um ganharia? Escolha a melhor forma de encontrar o resultado. Lembrando que você está inserido, tá? Então, você vai dividir essas 32 por quanto? Por 4. Já dei o spoiler e você já sabe o que me responder. Então, vai lá no canal do Educa Recife e comenta a resposta, o resultado que você encontrou. Pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao fim, mas eu te espero na próxima. Fiquem bem, fiquem em paz. Até logo. Tchau, tchau.